Graça e paz em nome de Jesus, estamos aí em mais uma aula de Pedras Fundamentais 2, módulo 3 do nosso curso Doutrina de Batismos, ou seja, Pedras Fundamentais 2, onde nós estamos estudando aí o fundamento da fé cristã para você poder edificar uma grande casa espiritual. Falamos nas nossas primeiras aulas acerca da importância de entendermos a essência da palavra bapto, batismo, colocado dentro de mergulhado, e na última aula nós estivemos falando sobre o batismo no arrependimento. Batismo no arrependimento, na verdade, foi uma matéria, uma aula, onde nós estivemos falando sobre o batismo de João, o batismo pré-Cristo. E o batismo pré-Cristo é para preparar o caminho. Eu quero começar essa aula de hoje falando exatamente a partir daqui. Preparar o caminho para quê? Para a vinda de Jesus. Esse foi uma profecia 750 anos antes de Cristo pelo profeta Isaías, ao qual, na verdade, ele profetizou que antes da vinda do Messias viria um precursor. E esse precursor foi João Batista. Esse precursor não foi só... o ministério dele não é só físico e humano como precursor de Jesus Cristo, mas a função do seu ministério é precursor ao senhorio também. Então, uma coisa muito mais abrangente. Deus Pai mandou João pregar, o batismo de João, vimos que era de Deus e não dos homens, foi o próprio Deus que mandou ele pregar e pregar o arrependimento. Arrependei-vos e crede, porque a vós é chegado o reino dos céus. Para quê? Para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. Como o próprio profeta Isaías disse, ele nivelou todas as coisas, né? Abateu o monte, o outeiro e trouxe para cima aí os vales, né? Os vales foram exaltados e os montes e outeiros foram abatidos. Nós lemos aí em Marcos capítulo 1, justamente o ministério de João, e é tremendo que à medida que a gente estuda a palavra de Deus, se cumpre o que o salmista declarou no Salmo 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá luz, dá clareza, dá revelação, dá conhecimento. E você conhecendo a verdade, você vai ser liberto. A exposição, a explanação das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A função desse batismo, então, é preparar o caminho, como foi profetizado pelo profeta Isaías. Vamos reler aí Isaías capítulo 40, versos 1 a 4. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Nivelou. Agora em Cristo Jesus não tem mais privilégio nenhum, benefício nenhum, o nascer judeu. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos, né? A conversa de Jesus com Nicodemos, ao qual necessário vos é nascer de novo. Então nós vemos aqui que o precursor de Jesus, o ministério dele foi para endireitar. Só se endireita alguma coisa que está torta. Preparar o caminho. Ele tem que preparar o caminho para a vinda do Messias, para a vinda de Yeshua HaMashiach, endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. Esse versículo 4 que Isaías está dizendo, todo vale será exaltado, ou seja, todo aquele que estava depreciado, todo gentil, que na verdade não tinha direito à salvação, foi nivelado. Todo monte, aquele que se achava privilegiado, foi abatido e nivelou. Em Cristo Jesus não há mais judeu, gentil, macho ou fêmea, não há mais a diferença, a acepção, né? O que Isaías está dizendo é que todo vale será exaltado e todo monte ou todo outeiro será abatido, tudo que está torto será endireitado e tudo que é áspero será aplanado. Isso significa que Jesus quer endireitar o seu caminho. O Senhor quer restaurar a sua fala, a sua postura, seu comportamento, seu temperamento, trazer equilíbrio, trazer aí uma inteligência espiritual e trazer também a questão do domínio próprio, né? Quando nós tomamos uma decisão
Agora Jesus pode andar por este caminho. Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor, agora Ele pode nos ensinar, nos dominar, agora Ele pode governar a nossa vida. O batismo de arrependimento, então, ele prepara o caminho do Senhor, prepara o caminho para a vinda do senhorio. Agora, esse batismo é para hoje ou não? Claro que é. Então, não só para a época de Jesus, mas principalmente para hoje, porque sem esse batismo não há como ser salvo. Não dá para aceitar a Jesus sem que primeiro prepare o caminho para Jesus entrar através do arrependimento. O arrependimento até hoje é a condição sine qua non, é a condição inicial para se preparar o caminho. O mesmo princípio é aplicável aos dias de hoje. O batismo no arrependimento prepara o caminho para a vinda de Jesus e para o senhorio, para Ele ser Senhor das nossas vidas. Muitos querem transformar a pessoa de fora para dentro. Olha, agora que você conheceu Jesus, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Isso é religião, isso é religiosidade. Porque Deus, quando Ele entra no coração da pessoa, Ele transforma de dentro para fora. A transformação não acontece de fora para dentro, ou seja, a transformação ela vai começar lá dentro e o Espírito Santo é que vai convencendo a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. É óbvio que aquele que está no mundo, ele ainda vem com alguns vícios, alguns pecados, alguns hábitos que vão ser mudados à medida que Jesus vai sendo entronizado na vida dele. Né? Uma pessoa que vem visitar a igreja do Senhor, muitas vezes ela ainda pode estar com cigarro no bolso, muitas vezes ainda ela pode estar com o hábito ou vício da bebida e tantos outros pecados. E nós não podemos rejeitar, porque as portas da salvação estão abertas para todos. E nós temos que deixar a pessoa vir receber a palavra de Deus e à medida que a palavra entra e que Jesus se torna Senhor, então, na verdade, a transformação começa a acontecer. O problema é que muitas igrejas, muitas denominações querem que a pessoa já venha pronta, querem que a pessoa já venha transformada. Ela vai ser transformada à medida que ela ouvir a palavra de Deus. Quantas são as igrejas que rejeitam a prostituta, que rejeitam o viciado, dependente químico, ou mesmo aquele que tem o vício da bebida, de drogas, ou de álcool, de cigarro, esperando que ele já venha transformado. Ele vai ser transformado à medida que ele ouve a palavra de Deus e deixa Jesus ser Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, Apocalipse 3, a sétima carta à igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui Jesus falando, né, à igreja de Laodiceia, a importância de nós nos arrependermos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem está falando essas palavras? O próprio Jesus, o próprio Senhor. Você sabe que as cartas foram reveladas a João para enviar às igrejas, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o dono da igreja, o cabeça da igreja, Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu sei quem você é. Não adianta fingir, porque eu sou o teu Senhor. E porque eu conheço você, sei que não é frio e nem quente. Tomaras fosse frio ou quente. Agora, porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Agora, antes de a pessoa vomitar, ela tem enjoo. Antes da pessoa vomitar, ela tem uma
indigestão. Então o Senhor não economiza palavras para dizer: você sabe que é infeliz, pobre, cego e nu. Isto é, na verdade, uma chamada de atenção à igreja de Laodiceia. Isso é uma chamada onde a pessoa, quando ela não toma uma decisão, quando ela fica em cima do muro, uma atitude diante de Cristo e começa a querer viver uma vida dupla. Uma vida na igreja, uma vida no mundo, uma igreja com o Senhor e uma vida com os prazeres da carne. Quando a pessoa quer viver uma vida dupla, o Senhor vai fazer manifestar o que está no coração dela, a fim de que não seja, na verdade, nem frio, nem quente. Mas ela vai ser vomitada e vai ser manifesta a nudez, a vergonha. E a indicação, a instrução de Jesus nessa carta é: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que é arrependimento? Arrependimento é tomar uma decisão de mudar. É tomar uma decisão de mudança, de transformação de vida e mudar para a salvação, ou seja, voltar à essência, voltar à vontade de Deus. Deus não está tão interessado no que você faz, mas sim no que você é. Deus não está interessado nos seus atos, mas sim na tua pessoa. Deus está interessado em você. Precisamos entender que há uma grande diferença entre o termo pecado e pecados. Pecado e pecados. Pecado é uma atitude interior independente de Deus. Toda vez que o pecado na Bíblia está no singular, te leva à perdição. Toda vez que o pecado na Bíblia está no plural, aponta justamente para a salvação. Por quê? Porque os pecados que você comete, quando confessados, podem ser perdoados. Mas o maior pecado que não tem perdão é você não ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Muitos dizem aí acerca do pecado da blasfêmia do Espírito Santo, né? Então, na verdade, aqueles que tiveram uma experiência com o Espírito e zombam do Espírito hoje. Essa é uma outra história, essa é uma outra coisa que nós vamos falar em outra matéria. Mas o pecado aqui que está sendo atribuído como uma situação sem perdão é justamente não estabelecermos o senhorio. O maior pecado, ninguém vai para o inferno pelos pecados que comete, mas a pessoa vai para o inferno por um pecado: não estabelecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E para estabelecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela tem que passar pelo batismo do arrependimento. Ela tem que se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua prática de vida, do seu hábito de vida, porque, na verdade, esses pecados têm afastado ela do caminho do Senhor. O pecado é uma atitude interior independente de Deus e, por essa atitude, qualquer pessoa pode ir para o inferno. Nós não somos seres independentes, somos seres totalmente dependentes de Deus, dependentes da graça do Deus Todo-Poderoso. O maior pecado que se tem é o homem se achar independente e se achar que pode chegar a Deus sem sacrifício, pode chegar a Deus sem o senhorio de Jesus. O maior pecado que existe é a pessoa achar que ela não precisa de Deus, né? Veja a tentação que a serpente enganou a Eva, né? No dia em que dela comerdes, serás como Deus, serás semelhante ao Altíssimo. O mesmo motivo que Lúcifer caiu e achou-se iniquidade no coração dele, querer ser semelhante ao Altíssimo, foi também a mesma tentação que a serpente enganou Eva, sendo que o homem já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a pessoa acha que ela é igual a Deus, ou que ela é Deus, ou que ela é como Deus e não precisa de Deus, esse é o maior pecado que no Éden foi quebrada, rompida a dependência do homem em relação a Deus. O homem achou que ele poderia, de alguma maneira, por si só, chegar até Deus sem um sacrifício, de maneira nenhuma, né? Assim também como foi o pecado de Nimrod, querendo construir uma torre de Babel, cujo cume tocasse nos céus, sem sacrifício e sem a ajuda de Deus. Isso traz morte, isso traz separação, isso traz pecado e a consequência, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O problema do mundo é a independência
de Deus. Então, o pecado é uma atitude interior independente de Deus. E os pecados são aqueles que, muitas vezes, são as práticas, hábitos que cometemos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, confessam os seus pecados e, por terem Jesus como Senhor e Salvador, então seus pecados são perdoados. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que comete, mas qualquer pessoa pode ir para o inferno por um único pecado, não ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para ter Jesus como Senhor e Salvador, você tem que passar pelo batismo de arrependimento. Deus não está preocupado com os seus pecados, porque os pecados foram resolvidos lá na cruz do Calvário. Quando eu tomo uma decisão de mudar de vida e confesso, declaro Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, então isso é o batismo de arrependimento. Quando eu estou lidando com os pecados, eu entro em arrependimento. A partir do momento em que você nasceu de novo, você não é mais um pecador. Você pode até ter uma falha, um pecado, uma fraqueza, mas você não é mais um pecador. Na verdade, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura e, se pecarmos, temos um advogado. Então, somos um pecador justificado. Quando você tomou a decisão e nasceu de novo, o pecado morreu dentro de você e a sua vida foi na verdade, mudada, transformada. Agora, existem hábitos que precisam ser transformados, comportamentos que precisam ser mudados, porque a sua vida antiga, seu velho homem estava habituado a pecar, habituado na prática do pecado. Mas o Senhor vai mudando você porque você se arrependeu. E é exatamente sobre isso que João vai falar na sua primeira epístola, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Se nós voltarmos um pouquinho, 1 João, capítulo 1, do 8 em diante. 1 João, capítulo 1, do 8 em diante, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Então, na verdade, João está trazendo que temos um advogado junto de Deus, o Pai, Jesus Cristo justo, que veio e venceu a morte e nos deu vida e vida com abundância. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo vai nos dizer, tendo por certo isso mesmo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, não somos transformados instantaneamente, isso é um processo, né? A salvação, a conversão, ela é um processo que a cada dia nós temos que ir crescendo de fé em fé e de glória em glória. Nós não conseguimos mudar tudo pelo nosso esforço, pelo esforço humano, mesmo porque vai cair nas obras mortas, mas nós devemos querer mudar. Devemos ter a vontade de mudança de vida, queremos ter a mudança de vida e lutarmos por isso, batalharmos por isso e então abrirmos o nosso coração para ser trabalhado pelo Senhor. Nesse mesmo capítulo, nessa mesma carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19, nos diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Sei que disso me resultará salvação. Resultará salvação. Quando Paulo foi escrever aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja,
tudo está nas mãos de Deus e Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos agora aprender a viver a nova vida em Cristo, alimentando a nossa mente com novo conhecimento, sendo transformados pelo novo conhecimento da palavra de Deus. Pedro nos alerta em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro tinha propriedade para falar isso, ele que negou Jesus 3 vezes, sabia muito bem que o diabo rodeia, ciranda ao derredor, tentando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Andar na carne, você vai se tornar alimento de Satanás. O diabo rugindo como leão, e temos que entender que o leão gosta da carne, né? Então a vida carnal se torna alimento da serpente, a vida carnal se torna alimento de Satanás. Isaías capítulo 1, versículo 19, o profeta nos diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Eu só posso comer o melhor dessa terra quando eu tenho uma vida de dependência do Senhor. Uma dependência irrestrita ao Espírito Santo de Deus, ao Deus Todo-Poderoso. O arrependimento tem que mudar a nossa atitude interior. O arrependimento é essa mudança de atitude. E o que nos impede de tomarmos uma atitude de mudança? O que nos impede, muitas vezes, de sermos transformados? A nossa própria vida, ou seja, a nossa própria concupiscência. Tiago, irmão de Jesus, ao escrever a sua epístola, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele está falando sobre a ordem de nós resistirmos às paixões. E no versículo 6 ele nos diz: antes, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, para nos sujeitarmos a Deus, temos que estar submissos à palavra do Deus Todo-Poderoso. Para resistirmos ao diabo, primeiro temos que nos sujeitar a Deus. E para sujeitar a Deus, temos que cumprir a sua palavra. Por outro lado, ele coloca dizendo: Deus resiste aos soberbos. Soberba é um conceito elevado de si mesmo. Ou seja, aquela pessoa que louva-se a si própria, né? Graças a mim, louvado seja eu. A soberba tira a pessoa da dependência do Senhor. A soberba leva a pessoa a uma independência de Deus. E a independência é como um demônio que, na verdade, leva a pessoa a se afastar dos caminhos do Senhor, levando a pessoa ao pecado. E a esse tipo de atitude interior é que Deus resiste. Deus resiste por quê? Porque essa atitude é como rebelião. E rebelião faz Deus lembrar o que Satanás fez antes do jardim do Éden com Adão. Então, na verdade, a rebelião contra Deus, na verdade, Deus não suporta. Mas o texto nos diz, Tiago nos fala acerca de que Deus dá graça aos humildes. Humildes são todos aqueles que reconhecem que necessitam de Deus. Não adianta você querer enfrentar o diabo se você não estiver submisso a Deus. Não adianta querer enfrentar Satanás sem estar sujeito a Deus. Então, o batismo do arrependimento é um batismo que é fundamental nos dias de hoje. O povo precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? Tem muitas pessoas, até no altar, que ainda não passou pelo batismo de arrependimento. Por isso que nós vemos tantas pessoas imaturas no altar. Por isso que nós vemos tantas pessoas como Tecnon, filhos apenas gerados e não filhos ruios, que são filhos maduros. Pessoas que muitas vezes até galgam títulos e posições dentro do reino de Deus, mas que ainda não passaram pelo batismo de arrependimento. Há muitas pessoas não convertidas que estão assumindo posições porque na verdade, as pessoas não querem perdê-la, os líderes não querem perdê-la para o mundo,
mas na verdade a pessoa ainda não teve uma transformação e uma mudança. Quantos não são os líderes hoje em dia que mais têm sido uma vergonha para o Evangelho por falta de caráter, por falta de palavra, falta de comprometimento, cometendo pecados absurdos e ainda não se arrependeram? Tome cuidado com aqueles que dizem acerca desses líderes, vangloriando e ensoberbecendo diante de uma posição, debaixo de uma liderança maligna, debaixo de um sacerdócio maligno. Como também devemos tomar cuidado com aqueles que dizem, olha, você caiu do céu, você é a resposta, é o que nós estávamos precisando, era o que a igreja estava precisando. Cuidado que o que caiu do céu foi Lúcifer, então tome cuidado com esse tipo de colocação, esse tipo de posicionamento. Necessariamente, a pessoa não precisa saber o termo em si, batismo de arrependimento, mas a pessoa precisa passar pelo processo de confessar os seus pecados e se arrepender dos seus feitos na força humana para poder então se chegar a Deus e estabelecer o senhorio de Jesus. A pessoa precisa ter esse entendimento. Existem muitas pessoas que foram batizadas já no batismo de João, mas não sabem que esse batismo chamava batismo de arrependimento, ou batismo pré-Cristo, ou até batismo de João. Por outro lado, arrependimento sem ser conduzido a Cristo traz revolta. Arrependimento sem ser conduzido a Cristo traz revolta. Sabemos aí que há muitos presídios, que há muitas pessoas que se arrependeram dos seus atos, mas se arrependeu sem firmar o senhorio, elas na verdade se tornam mais revoltadas ainda, se tornam mais agressivas ainda. Na Fundação Casa, ou muitas casas de menores, nós observamos que o arrependimento sem ser conduzido ao senhorio de Jesus vai trazer agressividade, vai trazer falta de perdão próprio, vai trazer rejeição, insatisfação, e ao invés de a pessoa melhorar, ela vai se tornar mais rebelde, podendo até chegar ao suicídio ou ao homicídio, querendo descontar a raiva, a ódio, ira, vingança em alguém. Então, arrependeu-se, reconheceu o seu pecado, ela precisa ser conduzida a Cristo. Só o batismo de arrependimento, ele não salva. Então, o batismo de arrependimento, ele prepara o caminho. O batismo de João Batista, ele apenas preparou o caminho. Ele apontava para Cristo, mas ele reconhecia, eu não sou o Cristo. Aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento. Então, na verdade, a gente observa que João era consciente, convém que ele cresça e eu diminua. Só o batismo de arrependimento não salva. Ele prepara o caminho para estabelecer o senhorio de Jesus, para Jesus entrar no coração da pessoa e firmar o senhorio. Agora, para a pessoa tomar a decisão de ser salva, ela precisa tomar a decisão de ser batizada no corpo de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo. Então ela precisa tomar a decisão de ser batizada em Cristo Jesus. A importância de nós entendermos que quando ela vem para Jesus, o diabo fez diversas casas no seu coração. A casa de um vício, a casa de uma prostituição, a casa de uma concupiscência da carne, a casa do orgulho, a casa da vaidade, a casa das mentiras, a casa dos prazeres deste mundo, aonde, na verdade, Jesus quer ser Senhor do todo do coração e não de uma casa apenas. Jesus quer ser Senhor do coração como todo e não apenas de algumas áreas no coração da pessoa. Interessante notar que João mesmo escreve no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, acerca da carta que foi direcionada à igreja de Laodiceia. Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Interessante notar que Jesus está escrevendo uma carta para a igreja é dele, mas ele está do lado de fora da casa. Muitas vezes esse texto é usado como apelo ao pecador, mas na verdade é um apelo para crentes, é um apelo para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus esteve falando acerca da igreja.
Romanos capítulo 12 vai nos falar acerca de como destruirmos essas casas, como derribarmos estas casas, que só podemos mudar pela renovação do nosso entendimento. Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, capítulo 12, versículo 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo nos diz, não vos conformeis com este mundo, Paulo está nos dizendo, não tomeis a forma da forma, ou seja, esse mundo criou um padrão, esse mundo criou uma forma. E quando se joga a massa de um bolo, de um pão, dentro de uma forma e leva ao forno, o bolo, o pão, a massa vai sair da forma da forma. O mundo quer te enquadrar num padrão e a indicação de Paulo, a sugestão de Paulo é: não vos torneis, não vos conformeis, não tomeis a forma da forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você só consegue renovar o teu entendimento com novas informações. Você só consegue renovar sua mente com novo conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você transforma a sua mente. Então você só consegue transformar a sua mente pela verdade da palavra de Deus. Por isso que o próprio Paulo vai nos dizer: tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo, se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, que isso ocupe o vosso pensamento. Ele vai falar aos irmãos filipenses. Agora temos que entender que Romanos capítulo 10, nós temos aí versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando eu confesso Jesus como Senhor, eu tenho que crer com o coração e declarar com a boca. Uma declaração pública, uma declaração audível, uma declaração daquilo que eu creio no meu coração. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor. Após ter tomado uma decisão de mudança de vida, aí então se consuma a salvação no senhorio de Jesus. Só a decisão de mudar de vida não resolve. Eu tenho que levar essa pessoa ao senhorio. O que vai produzir a mudança é o senhorio de Jesus. Agora fica-nos uma pergunta, que Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, um só batismo. Então vamos para Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo. Qual? O corpo de Cristo. A um só Espírito. Espírito em letra maiúscula, qual? O Espírito Santo de Deus. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, quem? Jesus Cristo. Há uma só fé e há um só batismo. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que Paulo quis dizer aqui quando ele falou a um só batismo? Como fica a posição de que o escritor de Hebreus nos disse em Hebreus capítulo 6, verso 2, doutrina dos batismos, se Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 4, a um só batismo? Quando Paulo está dizendo a um só batismo, não contradiz o ensino da doutrina dos batismos. O escritor de Hebreus que coloca a doutrina dos batismos, o ensino dos batismos, ele está falando sobre o fundamento de fé. E quando Paulo está dizendo acerca do batismo, que há um só, ele está falando do batismo no corpo de Cristo. Ou seja, somos batizados em um só corpo, em um só Senhor, em uma só fé. Somos batizados no corpo de Cristo e não na denominação. Se você está numa denominação e muda para outra, você não precisa rebatizar.
Se você se afastou, se desviou da igreja e você retorna para a igreja, se reconcilia com o Senhor, você não precisa batizar de novo. Por quê? Uma vez que você foi batizado nas águas, batizado em o nome de Jesus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi ligado ao corpo de Cristo. E esse batismo é um só. Um batismo no corpo de Cristo e não na denominação. Você não é batizado na Assembleia, na Batista, na Metodista, na Presbiteriana, na comunidade. Você é batizado no corpo de Cristo. Não importa quem foi o batizador, não importa qual foi o pastor, qual foi o bispo, o apóstolo que te batizou nas águas. Você foi batizado no corpo de Cristo. Tendo em vista isso, é um batismo só. Tendo em vista isso, não fere o ensino da doutrina dos batismos, porque na verdade está nos dizendo que somos batizados no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem placas. O corpo de Cristo não é dividido por denominações. Estamos todos no corpo de Cristo, seja pentecostal, tradicional, seja da Assembleia Batista Metodista ou qualquer nova comunidade, todos nós fomos batizados em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Isso que Paulo está querendo dizer aos Efésios, um só batismo, um só Senhor, um só corpo. Não existe o corpo batista, o corpo metodista, o corpo assembleiano, o corpo Torre Forte, o corpo comunidade. Não. O problema não está no corpo. O problema está na doutrina dos homens. O problema está na religiosidade de querer determinar o padrão para a igreja. É claro que você tem que ter a lealdade à sua igreja, lealdade à sua denominação, você tem que ter a fidelidade aonde você congrega, isso é importante, mas temos que entender que fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Nós devemos entender que somos um só em Cristo Jesus e vamos todos para o mesmo céu. Quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele é o cabeça e eu sou membro do corpo. O Espírito Santo de Deus que é o batizador no corpo. O Espírito Santo de Deus é que me liga no corpo. Não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo, não é um líder. Ninguém pode cortar você do corpo de Cristo. Podem cortar você de uma denominação, mas não podem cortar você do corpo de Cristo. Por isso que a questão de perder ou não a salvação não depende de homens. Não é um pastor, um líder, uma autoridade que vai te desligar do corpo de Cristo, que vai te desligar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pode até te desligar da denominação, mas não do corpo de Cristo. Então nós não podemos abandonar a nossa fé e não podemos rejeitar a nossa salvação. Nós somos batizados num só corpo, dentro do corpo de Cristo. Quando eu sou salvo através do sangue de Cristo Jesus, quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus já vem habitar em mim, já faz morada em mim, porque eu confessei os meus pecados, eu me arrependi, eu confessei Jesus como Senhor. Sem Jesus ser Senhor, não tem como consumar essa mudança. Sem Jesus ser Senhor, não tem como eu estabelecer o senhorio. E se eu não tenho como estabelecer o senhorio, não há salvação. Então a questão está justamente aqui, se você estabeleceu ou não o senhorio de Jesus. Por quê? Igreja, denominação, pastor, o homem não muda a vida de ninguém. Quem muda, quem transforma, é Jesus Cristo sendo Senhor da sua vida através da atuação do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos irmãos de Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, Paulo começa falando acerca da unidade dos membros do corpo, e no verso 12 ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Paulo aqui está usando uma analogia agora da igreja como o corpo humano. Uma analogia onde você vê que o corpo tem muitos membros, tem muitos órgãos, mas é um só corpo.
E da mesma forma que nem a cabeça pode dizer ao pé, eu não necessito de ti. A cabeça representa Cristo, pé, um dos membros do corpo. Então nós observamos que, uma vez que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, nem ainda a cabeça, nem o próprio Senhor Jesus Cristo pode dizer, eu não preciso de você. A importância de entender que Ele conta com você para que você possa cumprir o seu ministério, o seu chamado, exercer o seu chamado na terra. Confessar Jesus como Senhor te coloca no corpo de Cristo. Agora, o que te faz confessar Jesus como Senhor e Salvador é o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Porque a palavra de Deus nos diz, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Por outro lado, a demonstração pública, entramos no terceiro batismo, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é uma demonstração pública, é um testemunho de fé, é o que te liga à igreja. Tem muita gente no inferno que foi batizada nas águas. Por quê? Porque não resolveu a questão do senhorio, não resolveu a questão do arrependimento antes de passar pelas águas. Porque o batismo nas águas não salva ninguém. Da mesma forma, não significa que se a pessoa for desligada da denominação, ela foi desligada do corpo de Cristo. Não, de maneira nenhuma. Por quê? Quem liga você no corpo é o Espírito Santo de Deus. Então é o próprio Espírito Santo de Deus que te convence, que te liga no corpo de Cristo. Porque senão teríamos muitos homens, muitas líderes, pastores, bispos, apóstolos, ligando e desligando membros ou colocando pessoas no inferno. O pastor não tem esse poder. Então nós temos que entender que a vontade de Deus é que você seja mergulhado, colocado dentro do corpo de Cristo. Muitas pessoas estão no corpo de Cristo apenas por aspersão, apenas algumas gotinhas na vida. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você esteja submerso, colocado dentro, imerso dentro do corpo de Cristo. Desde o Antigo Testamento, o salmista já declarava isso. No Salmos 92, 13, ele nos diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, somente alguém plantado é que pode florescer. Aliás, se você tirar a planta de uma terra e colocar em outra, tirar de outra e colocar em outra, tirar de outra e colocar em outra, chega uma hora que essa semente morre e não brota frutos. Então, cuidado para não ficar pulando de denominação em denominação, ou como dito popular, de galho em galho, Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque são os que estão plantados na casa do Senhor. Isso que significa ser membro efetivo, não um turista na denominação, mas criar raiz, estar plantado numa igreja se você quer crescer e se você quer frutificar. Não existe a igreja perfeita na terra. Toda igreja tem problema, toda igreja tem as suas dificuldades. Mas nós não estamos na igreja por causa dos homens, estamos na igreja por causa do Senhor da igreja. Estamos na igreja por causa do cabeça da igreja. E por outro lado, quando uma unha encrava e nós temos um problema de unha encravada, você não amputa o dedo e manda o dedo para o hospital e quando ele estiver curado você implanta, de jeito nenhum. Na verdade, esse dedo só vai ter cura se ele estiver ligado ao corpo. Aliás, existe aí um tipo de tratamento hoje para queimados, que dependendo da queimadura que a pessoa teve na mão, a pessoa abre o ventre, abre o corpo, põe a mão dentro e costura para regenerar mais rápido dentro do corpo do que se for um tratamento externo ao corpo. Então nós observamos que devemos ser membros efetivos da casa do Senhor. Quando você chega em uma igreja, na verdade você está na sala de estar, onde tudo é belo, tudo arrumado. Na verdade é onde tem uma vara enxertada na videira. Agora, passado o tempo, você vai conhecendo os outros cômodos e vai vendo algumas coisas que precisam ser limpadas, algumas coisas que precisam ser ajustadas, e já na linguagem aí da agricultura, nós sabemos que o Senhor vai podar esse galho enxertado. O Senhor vai podar ou vai, na verdade,
cortar esse galho, colher os frutos desse galho para que ele dê mais fruto. Quando você chega na igreja, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas. Mas quando chega o tratar do Senhor, o trabalhar de Deus na sua vida, o podar de Deus nessa vara, nesse galho enxertado, dói. E muitas pessoas não suportam esse tratamento e saem da igreja. E muitas vezes Deus, o próprio Deus, vai usar os líderes da igreja, vai usar pessoas da igreja para poder lapidar a tua vida, para poder podar esse galho enxertado. E pessoas que não criam raiz ou vivem como crentes borboletas, né? Vivem borboleteando de igreja em igreja, em igreja em igreja, nunca conseguem ter uma colheita abundante, nunca conseguem frutificar. E a palavra de Deus nos diz que é pelo fruto o conhecereis. Deus não te chamou para ser borboleta, Ele te chamou para ser um ramo enxertado na videira. Então não podemos aceitar nos dias de hoje estar desligados do corpo ou então sermos um membro itinerante no corpo. Você tem que estar batizado no corpo de Cristo, tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Toma muito cuidado com essa palavra aí atual de itinerância ou eu tenho Jesus, mas não aceito a igreja. Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a noiva. E a noiva é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus, sendo santo, sendo Deus, não desistiu da igreja, não somos nós que vamos desistir dela. Você não tem esse direito de desistir da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é na igreja que Ele vai trabalhar o teu caráter, é na igreja que Ele vai lapidar a tua vida. Então toma muito cuidado com ministérios itinerantes, que não tem ninguém como cobertura, que não se submete a ninguém e não presta contas a ninguém. São pessoas que não querem ser tratadas, não querem ser curadas e muito menos se submeter a um pastor, a um líder, a uma autoridade nenhuma. A palavra de Deus nos ensina que aquele que exerce autoridade, submeta-se à autoridade. Esses ministérios itinerantes que não têm uma raiz, são pessoas que não querem estar ligadas a uma igreja, que não querem ser pastoreadas, estão sempre ligando para alguém, convidando alguém de alguma igreja. Ele não tem o chamado de evangelizar quem ainda não está salvo. Muito pelo contrário, ele quer tirar alguém que está bem posicionado, ele quer tirar alguém que já encontrou o seu chamado e está enraizado, e ele fica convidando e convidando essa pessoa para ficar visitando outros ministérios, outras igrejas, ou muitas vezes querendo oportunidades, quando na verdade nós observamos que não é o planejamento de Deus, não é o projeto de Deus. Então, o problema é que muitos querem estar no corpo apenas aspergidos, com algumas gotas, né? Batismo por aspersão, ele é aquele que derrama um pouco de água na cabeça ou asperge um pouco de água na cabeça. O batismo por imersão é aquele que é colocado dentro d'água, submerso, colocado dentro de, cumprindo assim a raiz da palavra bapto, submerso. E o batismo por ablução é aquele que a pessoa entra dentro da água e dentro da água só joga um pouco de água na cabeça e não mergulha. A ablução, a pessoa está dentro da água, mas joga a cabeça. Não é uma prática muito comum no Brasil, não é uma prática muito comum nas igrejas de hoje, mas era um tipo de batismo que existia. Então, na verdade, nós precisamos estar batizados no corpo de Cristo e batizados no corpo de Cristo, plantados na casa do Senhor, é que nós vamos estar mergulhados no corpo de Cristo, é que nós vamos encontrar a nossa posição, o nosso chamado, né? Tem pessoas que, na verdade, não têm chamado numa área e ficam insistindo, persistindo naquela área. Cada um tem que descobrir o seu lugar no corpo de Cristo. Toda igreja tem problema. Por quê? Porque são formadas por seres humanos. E o ser humano não é um ser perfeito. Muitas vezes a pessoa cria a expectativa de que ela vai para a igreja, vai encontrar um grupo de pessoas perfeitas. Jamais ela vai encontrar uma igreja perfeita ou pessoas perfeitas na terra, porque não existe. Para terminarmos a nossa aula de hoje, Gálatas capítulo 3, versículo 27,
porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Todos quantos foram batizados no corpo de Cristo já se revestiu desse corpo. Romanos capítulo 6, verso 3 nos diz: ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando chegarmos ao batismo nas águas, nós vamos falar exatamente isso, qual o simbolismo do batismo. Mas, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui está falando em uma qualidade de vida diferente daquela interior, ou seja, é revestir-se de Cristo, da novidade de vida e ser moldado segundo o caráter de Cristo, ser transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso Senhor. O cristão ele tem que ter o caráter de Cristo. O cristão tem que ser uma pessoa de caráter, com uma palavra só, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo e qualquer coisa que passar disso é procedência maligna. Toda e qualquer ovelha precisa ser disciplinada. A ovelha é o animal mais dócil que existe, mas também é o animal mais ingênuo que existe. Se o pastor não a conduzir, ela vai para alimentar de ervas daninhas, ela vai se jogar no precipício. Então, na verdade, é o animal mais dócil, mas também é o animal mais tolo que existe. E a importância de nós estarmos observando que a farpa ela pode machucar, mas quando você vai para um aprisco, você vê que a farpa está cheia de lã, porque a ovelha tentou pular para outro aprisco, tentou pular para outro lugar. Então, a ovelha fora do aprisco, ela se torna isca fácil do lobo, ela se torna isca fácil do predador. A ovelha fora do aprisco, fora do rebanho, ela se torna presa fácil de Satanás. E muitas vezes o pastor tem que quebrar a perninha da ovelha para ela não ficar querendo pular a cerca e ir para outros apriscos. Só que o detalhe é que quando ele quebra a perninha da ovelha, ele tem que carregá-la no colo. Ele tem que cuidar dela e trazer ela mais perto para o coração. Ele tem que trazer ela mais perto para conviver com o pastor e para que ela não queira pular ali para outros apriscos e outros lugares. E nem todos estão dispostos a carregar a ovelha no colo, então prefere não quebrar as perninhas. Agora, Deus está mais interessado em desenvolver o nosso caráter cristão do que aquilo que nós fazemos para Ele. Deus está mais interessado em você do que nas obras que você pode produzir. Ele quer moldar o nosso caráter, o temperamento você não muda, mas você pode moldar. O caráter você muda, e muda através da ministração da palavra de Deus. Para que possamos ser transformados, nós precisamos da palavra dele. Então, para ser salvo, eu preciso ser batizado no arrependimento, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e assim o Espírito Santo de Deus me liga no corpo de Cristo. Por isso que o batismo no arrependimento é o batismo pré-Cristo, que prepara o caminho, e o batismo no corpo é o batismo em Cristo, que na verdade te liga no corpo de Cristo. Esses dois batismos são espirituais, não são demonstrados fisicamente. Esses dois batismos, na verdade, é uma decisão interior que você toma e você declara com a boca. Agora, a partir do próximo batismo, que nós vamos ver na próxima aula, são batismos físicos, né? O batismo nas águas. O batismo nas águas é o único que é demonstrado fisicamente. É o único que, na verdade, tem uma confissão, uma demonstração pública de fé. E aí, a partir desse batismo, nós temos o batismo pós-Cristo. Então, qual batismo pré-Cristo? Batismo no arrependimento, batismo de João, prepara o caminho. Qual batismo em Cristo? Batismo no corpo de Cristo. Quais os batismos pós-Cristo? Batismo nas águas, batismo nas nuvens, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e batismo no sofrimento. Assim como o escritor de Hebreus disse, isso faremos se o Senhor permitir. Deus abençoe, fique na paz e não perca a nossa próxima aula.